A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Elisa Cária, com o tema A Missão da Vigilância, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Irmãos e amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que os ensinamentos de hoje possam inspirar a nossa vida diária. A partir de agora, convido a todos a serenar o coração, a mente, que nós tenhamos os nossos canais de percepção abertos para que o estudo possa nos orientar, nos ajudar no nosso dia a dia. Esse é o principal objetivo do Evangelho, da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus. É trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, as lições do Mestre Jesus. E o tema do estudo de hoje, a lição da vigilância, que está justamente no capítulo 21 do livro Boa Nova. Ele foi escrito através do espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É importante, meus irmãos, relembrarmos que a mensagem do Cristo tem o propósito de consolar e fazer a diferença em nossa vida. Então, o espírito Humberto de Campos, ele nos relata neste capítulo que já se passavam 3 anos que Jesus convivia com os discípulos diariamente, seja por ocasião das curas ou pregações, na visita às cidades próximas ali de Cafarnaum, como Betsaida, Corozim, até as aldeias vizinhas também, né? Emaús, Cesareia de Filipe, mas sempre retornavam para Cafarnaum. E também sempre acompanhado pelos discípulos, principalmente Simão Pedro, discípulo João e o Tiago, onde eram realizadas no lar de Simão Pedro o Evangelho no lar, o culto com a participação de todos os discípulos. Então era a melhor oportunidade para eles estreitarem os laços, que certamente com o propósito de prepará-los para os grandes desafios que enfrentariam quando o Mestre Jesus não estivesse mais com eles. Então, neste período de convivência mais próxima, eles tinham a oportunidade de presenciar situações das mais diversas, tanto com a multidão, né? Aquela multidão querida onde Jesus era amado e todos queriam acompanhá-lo. Mas tinham também as situações um pouco mais delicadas, que é entre os fariseus e os escribas, que sempre tentavam desafiar Jesus, desdenhavam a todo instante. E, no fundo, sentiam receio, né? Principalmente pelas questões políticas na ocasião. E para uma outra classe de irmãos, que eram os gentios, eram apenas... Jesus para eles era como se fosse mais um no meio da multidão. Eles adoravam vários deuses, não entendiam efetivamente qual era a proposta de Jesus, que era trazer monoteísmo, ou seja, adoração apenas de um Deus. Então, quando Jesus se referia ao reino de Deus, aí que era mais difícil ainda deles compreenderem. Eles não tinham essa extensão espiritual para ter essa informação. E Jesus foi exatamente o primeiro de todos a trazer a figura a compreensão de um Deus mais próximo, de um Deus que é o nosso Pai, que é justamente através da oração dominical. Então, num determinado dia, onde todos os discípulos estavam presentes e se encontravam justamente numa das aldeias, né, em Cesareia de Filipe, é onde que efetivamente passa essa passagem, né, ela foi ocorrida, vivenciada. Ali estavam todos os discípulos. Então, nesse momento, Jesus aproveita a oportunidade para conversar mais intimamente com eles. Então, neste momento, Jesus pergunta, inicia um breve diálogo.
e pergunta para eles: o que diziam os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? Então, neste momento, alguns dos discípulos comentam. Alguns diziam que era um dos profetas, outros que era Elias, outros ainda João Batista. Ou seja, nem eles mesmos compreendiam quem era realmente Jesus. Então, nesse momento, o discípulo Simão Pedro, que foi impulsionado por uma energia superior, ele exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Jesus, então, ficou admirado e logo foi dizendo: Bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. E neste momento, Jesus ainda complementa: entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E Jesus ainda complementa a sua reflexão. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, meus irmãos, Jesus certamente, neste momento, ele esclarece a importância da revelação divina no santuário, ou seja, dentro do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida ainda o cristianismo, as suas bases que futuramente seria expandido a espiritualização de cada um daqueles discípulos e certamente de cada um de nós, hoje, aqui. Então, nesse momento, Jesus já preparava os discípulos para os próximos acontecimentos, né? O que estava por vir, que seria justamente a sua crucificação. Então Jesus comenta com eles de uma forma branda, suave, mas enérgica. Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir com o entendimento. Através da palavra de Simão Pedro, tivestes a claridade reveladora. E ele complementa ainda que, cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel, com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. E ele ainda faz uma menção numa de suas parábolas: venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de meu Pai. Somos todos nós essa dracma perdida, meus irmãos, porque a mensagem do Cristo, ela vem justamente para despertar em nós esse sentimento, esses pensamentos, mudando a nossa vida para melhor, para entendimento do próximo, para entendimento, acima de tudo, dos ensinamentos que o Pai espera de nós. Então, Filipe, neste momento, ele fica surpreso e não entende bem. Filipe, na verdade, é um dos discípulos, né? Ele não entende bem a colocação em que Jesus tenta expressar ou tenta passar, né, as suas reflexões para os discípulos. Então, o discípulo Filipe diz: Mestre, como pode ser isto? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às nossas obras de amor e sacrifício? E Jesus, calmamente, serenamente, né, sem trair os seus sentimentos, comentou: Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal,
tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. E ele ainda esclarece, meus irmãos, que na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Ou seja, aí nós precisamos, meus irmãos, de testemunhar a nossa crença, defender as nossas convicções, efetivamente defender os ensinamentos do Cristo através da exemplificação, como Jesus fez para todos nós. Todas as suas falas, todas as suas ponderações, elas vinham especificamente exemplificadas. Mais cedo ou mais tarde, elas eram exemplificadas. E neste momento, Jesus faz um comentário e dá um exemplo muito interessante e de fácil entendimento para todos nós. Jesus diz para eles: acreditais que um náufrago, ou seja, quem está ali nadando e quase se afogando, ele pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando os mesmos perigos e sofrimentos. Então, meus irmãos, nesse momento, Jesus nos deixa claro que para que possamos ajudar o próximo, nós precisamos estar lado a lado, compartilhando aquele momento. Porque como que nós podemos ensinar, orientar o próximo, instruir o próximo somente por teoria? Se nós não vivenciamos uma situação, nós não temos condições de efetivamente orientar o próximo. Porque somente aquele que vivencia sabe exatamente onde é a dor, onde efetivamente há uma tristeza interior, há uma dificuldade de resolver os problemas. Mas quando nós passamos por situações similares, nós conseguimos entender, compartilhar com o próximo. E Jesus ainda nos acrescenta que nosso reino ainda não é e nem pode ser deste mundo. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei, com o sofrimento, a vitória sagrada. Porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então, meus irmãos, neste momento, os discípulos passam a compreender vagamente as orientações do Mestre. Mas Simão Pedro ainda faz uma reflexão. Ele apresenta a Jesus uma ponderação. Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Então, neste momento, Jesus fica bem irritado com Simão Pedro, porque, bem enérgico, ele usa da expressão: Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me com os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? E aí Jesus usa uma expressão ainda mais forte com Simão Pedro: aparta-te de mim, pois neste instante
falas pelo espírito do mal. Então, meus irmãos, certamente e muitas vezes nós não compreendemos efetivamente os desígnios de Deus. Muitas vezes nós questionamos se o que nos acontece realmente é para o nosso bem. Nós não conseguimos abstrair a superioridade do Pai, de Deus, nosso Criador, que nos dá todos os caminhos para prosseguir. Nós duvidamos muitas vezes. Então, nesse instante, Jesus nos deixa claramente que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Ou seja, que cada um tenha a real noção da sua capacidade de caminhar, mesmo com as dificuldades, mas abre mão um pouco de si e siga as orientações do Pai, de Jesus, nosso Pai Criador. Então, meus irmãos, no dia seguinte, Simão Pedro aproxima de Jesus e inicia um diálogo. Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Então, neste momento, Jesus diz para ele: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, neste momento, acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Então, neste momento, meus irmãos, nós temos uma reflexão que está justamente na lição 40 do livro Jesus no Lar, o venenoso antagonista, que o espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ajuda a perceber, a entender a importância da vigilância dos nossos pensamentos, sentimentos e, consequentemente, das nossas ações, das nossas atitudes. Então, Jesus, ele nos deixa muito claro que nós precisamos estar atentos a todos os instantes. Quando nessa lição, um pai de família, ele é advertido a todo instante. Ou seja, uma família toda, ela passa a vivenciar os seus ensinamentos. Porém, com o tempo, a invigilância toma conta em seu coração. Então, desde o início, o pai, ele sofre as tentações e acaba cedendo. E ele, como provedor da família, ele acaba levando, inicialmente, a mãe, ou seja, o pai, ele desencarna em uma tristeza profunda. Logo em seguida, a mãe vendo o pai, agonizando, sentindo as tristezas de uma vida que já não estava tão plena mais, também acaba sucumbindo-se. Os 3 filhos, um a um, foram cedendo a uma grande tristeza. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos nos policiar os nossos pensamentos e sentimentos. Que a tristeza, às vezes, pode até assolar o nosso coração, mas ela não pode permanecer. Nós não podemos ter a dúvida, a insegurança. Nós temos sempre que ter a certeza que o Pai, ele vela e zela por nós. A vigilância
orai e vigiai em todos os instantes. Nós temos um protetor individual, nosso anjo da guarda, que está nos acompanhando e que nos orienta. Basta que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para ouvir a sua voz, para ouvir a sua mensagem, para ouvir o pensamento interior, nos dando as melhores orientações. Que nós possamos, meus irmãos, nos fortalecermos, seguir os passos do Mestre Jesus e assim, certamente, estaremos a caminho da nossa evolução, com menos dor e sofrimento. E certamente teremos os nossos ombros fortes, estaremos diante de situações delicadas, mas na certeza que Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, está sempre a nos guiar, a sempre nos orientar. A vigilância, acima de tudo, em nossas vidas, meus irmãos. Que Jesus possa nos amparar, nos intuir em todos os momentos. Que tenhamos sempre a oração, a prece e a vigilância constante em nossas vidas. E assim, na vibração desses momentos finais, estamos pedindo a permissão para encerrar o estudo da noite. Que Jesus ampare e proteja a cada um de nós, hoje e sempre. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.